Agora, vamos fazer uma ANOVA. A ANOVA é um teste paramétrico, portanto, nós precisamos de garantir que temos uma distribuição normal, e é um teste paramétrico para 3 ou mais grupos na variável independente, e, portanto, temos também que garantir que essa variável independente tem mais do que 2 grupos. Uma boa variável independente neste caso é esta que eu chamei é de relação e depois recode é porque eu tive que alterar ali uma coisita, mas tem então 3 grupos: pessoas que estão numa relação comprometida, pessoas que estão numa relação não comprometida e pessoas que não estão numa relação. E nós queremos fazer comparação entre estes 3 grupos de pessoas em relação a uma variável dependente. Eu ainda não fiz sobre o desejo, vou fazer sobre o desejo, ok? Então, analyze, compare means, e é no mesmo sítio que nós conseguimos pedir um t-teste, mas agora é uma ANOVA, e é então a ANOVA One Way que nós queremos fazer. Cliquem, e mais uma vez, isto é tudo parecido, ponham os nomes, atirem a variável dependente para esta lista, às vezes é test fields, outras vezes aparece como lista dependente, é o desejo, e em fatores, que é a mesma coisa que dizer grupos, a ANOVA chama-lhe fatores, atiramos para lá a nossa variável que tem grupos. Se vocês virem que no campo só cabe uma variável, ela é sempre a variável independente, ok? É sempre aquela que tem grupos, porque vocês não podem estar a comparar grupos de diferentes variáveis, pelo menos não nestas formas. Então, se tiverem dúvida, eventualmente, aqui vocês até podiam pôr mais, e nós estamos a testar todas elas em relação ao meu fator. Nos fatores eu só posso pôr um, tá? Então, vamos pôr para lá o nosso estado de relação. Em contrastes, não põem nada. Em post-hoc, nós falamos que os testes de post-hoc são testes que nós fazemos depois de, é isto que significa post-hoc em latim, que é, eu sei se o meu teste, se os meus grupos da variável independente se diferenciam ou não. Neste caso, pessoas que estão numa relação comprometida e não relação. Mas entre quais? Porque nós temos 3. Precisamos saber se é entre relação comprometida e não relação, ou se é entre, por exemplo, relação comprometida e relação não comprometida. Eu preciso saber isso também. Então, tenho que ir a post-hoc, e no post-hoc eu vou ter que fazer um destes. Como eu não vou saber, senão depois de correr o teste, se há homogeneidade, eu tenho que dizer, ok, se houver, corre-me este. Se não houver, corre-me este. Podem selecionar outros, mas estes são os 2 melhores. O Tucky, no caso de homogeneidade, o Games Howl, no caso de não homogeneidade. Dizem que sim, senhor. Nas opções, peçam Descriptives, Homogeneity e Values. Porquê? Descritivas para ter as médias, para não terem que ir tirar médias à parte. A homogeneidade, porque precisam de testar a homogeneidade. E o Values é que se não tiverem homogeneidade, vocês vão ter que ir, não só usam um outro post-hoc, que já puseram atrás, como também vão ter que olhar para o Values e não para a ANOVA, ok? Portanto, selecionem estes 3. Digam Continue e depois então Paste. Selecionar, correr. E aqui está. Então, a primeira coisa que devemos fazer é olhar para os pressupostos. Pressuposto, homogeneidade, e portanto olhamos para o teste Levine, mesma coisa que no t-teste. E o teste Levine está aqui. Diz-nos o valor, diz-nos o valor de significância. Ele depois tem várias opções. Vamos ignorar que existem várias opções para os efeitos desta LC e assumam sempre a primeira linha based on mean, baseados na média. Então, olhamos para o valor de significância e ele é significativo. Significativo, no caso do teste Levine, significa que nós rejeitamos a hipótese nula, mas que, como é igual em todos os SIGs inferiores a 0.05, mas neste caso a hipótese nula é que há homogeneidade. Portanto, nós estamos a rejeitar haver homogeneidade e, portanto, não há homogeneidade. No caso do teste T, olhávamos para a linha de baixo. No caso da ANOVA, vamos olhar não para esta tabela da ANOVA, mas para a tabela do Values, que é esta aqui, ok? É a única diferença. Se fosse não significativo, liam então a tabela da ANOVA normal. Mas é a mesma coisa,
Porquê? Porque quando vocês vão olhar para uma coisa ou outra, vão procurar o SIG, para saber se há diferenças, encontram aqui que é significativo. No caso do Vélez, encontram aqui que é significativo. Isto não tem que ser sempre igual, ok? Neste caso é significativo em ambos. E neste caso nós só vamos olhar para este, porque é este que nós temos que olhar, porque não há homogeneidade. Mas eu estou-vos a dizer onde é que encontram informação em ambos os casos. Depois a seguir tinham que pôr o... Enfim, para já isto é o suficiente para nós interpretarmos, para escrevermos, então já lá vou. Então, o que é que eu preciso saber? Ok, há diferenças. Portanto, pessoas que estão em relações comprometidas, não comprometidas e não estão em relações, diferenciam-se em relação ao desejo. Agora, quem? São todos ou são alguns destes grupos? Eu consigo ver isto nos testes pós-TOC. Eu já vi aqui em baixo, pós-TOC, e então são as comparações múltiplas que eu tenho. E eu ainda preciso de saber se tem homogeneidade ou não. Não tenho. Se eu tivesse homogeneidade, lia este quadro de cima, do Tucky. Como não tenho, leio o quadro de baixo do Games Owl. Mais uma vez, como o teste T, leem a parte de cima ou leem a linha de baixo. Embora isto não se aplique à parte do teste em si, porque tem que ler o Vélez, que é uma tabela diferente. No caso do post-hoc, podem-se tentar lembrar que tem que ler o de baixo, como no teste T. Então o que é que nós fazemos aqui? Tentamos olhar para os três grupos que estão aqui, de relação comprometida, não comprometida e não numa relação, e comparamos com outros. Por exemplo, relação comprometida com não comprometida e com não relação. Relação não comprometida com relação comprometida, não relação e por aí fora. Como é óbvio, estamos a comparar comprometida com não comprometida, é a mesma coisa comparar não comprometida com comprometida. E, portanto, estas duas linhas vão ser quase iguais. Pelo menos nas conclusões vão ser iguais. Então, vamos olhar para as conclusões. Olhamos para o SIG, está aqui, e dizemos que não é significativo. Portanto, não há diferenças entre relações comprometidas e relações não comprometidas, pessoas que estão nessas relações, em relação ao desejo. Se vocês forem ver a linha de aqui, que é a mesma coisa, portanto, este valor é igual, este valor é igual, a única diferença é que este valor, que é a diferença média entre um grupo e o outro, vai ter a polaridade oposta. Neste caso era negativo, neste caso era positivo. Porquê? Porque neste é este menos este, e aqui e neste caso é este menos este. Portanto, estão a pôr o argumento na fórmula ao contrário, portanto vai dar negativo. Mas o resto é igual. E como isto testa diferenças, ele não quer saber se é negativo ou não, ele está simplesmente a testar a diferença, neste caso é uma diferença positiva, neste caso é uma diferença negativa. Mas não é significativo. Se nós damos para todos, só vamos encontrar dois que são significativos, e eles são os mesmos valores porque é a mesma coisa. Então o que é que é? Olhamos para aqui e vemos, ok, é não numa relação e relação comprometida. Portanto, estas pessoas diferenciam-se em relação ao desejo, mas esta diferença é só entre pessoas que estão numa relação comprometida e as pessoas que não estão numa relação. Depois, o que é que nos falta? Ir ver as médias. E eu vou escrever isso. Só nos está a faltar uma outra coisa, mas eu já lá vou. Portanto, existe uma diferença no desejo quando consideramos... Isto são tudo maneiras de escrever uma coisa. A relação... O estado relacional. E aqui, como este é o teste geral, eu vou pôr os valores. Se fosse a 9, então ia buscar aqui acima. Como é o teste de Vélez, eu vou buscar aqui em baixo. O nome do teste, no caso da nova, é um F. No Vélez, normalmente a gente põe F também. Abre-se o parênteses. Primeiro grau de liberdade, que é este que está aqui. Segundo grau de liberdade, é este que está aqui. O valor de teste, 6.52. E o valor de P, que é P igual a 0.01. E está. Ok? No caso da nova, normalmente nós pomos uma coisa a seguir, que é o poder estatístico, o tamanho de efeito. O tamanho de efeito é nesta tabela que diz Effect Size.
olhamos para o eta quadrado e pomos o valor, que é 0.11, ok? Eu não tenho aqui o símbolo do eta. No computador o mais fácil é pôr em um H. Depois, este vai ser um quadrado e a seguir o valor, que é 0.11. Estamos a pôr tudo, incluindo o tamanho de efeito. Este aqui é um eta, não é um H, ok? Eu mais uma vez usei o H porque é mais fácil, mas isto é um eta e portanto o eta não ponho itálico. Então, existe uma diferença, aliás, não existe. Vocês não me corrigem. Não existe uma diferença no desejo quando consideramos o estado relacional. Não, há diferença, desculpa, eu é que estou. Existe uma diferença no desejo quando consideramos o estado relacional. Nomeadamente, ou concretizando, participantes que estão numa relação comprometida, média, vamos buscar lá aqui as descritivas, 2.22, o padrão 1.40, lembrem-se que a diferença foi entre comprometida e não comprometida. Olhamos para, desculpem, entre comprometida e não estarem numa relação. Não estarem numa relação é 3,4, portanto temos de dizer que estão numa relação comprometida, tem menos desejo sociossexual, Nossa Senhora, sociossexual, que participantes do sexo, participantes que não estão numa relação. E depois podemos pôr então aqui o valor, aqui é 3,40, desvio padrão, 1,72, não, 1,2, desculpem, 2,01. E a seguir tem que pôr o p-value do teste pós-toque. Neste caso, vamos olhar para ali e é 0.01. Portanto, p igual a 0.01. E está feito. A seguir podem dizer não existe diferença entre quaisquer outros pares. Outros pares. Basicamente o que nós estamos a dizer aqui é que melhor é da variável independente. O que nós estamos a dizer é, ok, nós estamos a dizer que há uma diferença entre nisto, depois quando vemos entre que pares estamos a encontrar neste par, entre relação comprometida e não relação, mas não encontramos mais nenhum outros pares. Por exemplo, não encontramos entre relação comprometida e relação não comprometida, porque está aqui que não é significativo, e assim sucessivamente. Portanto, é isto. Basta escrever desta forma e está feito.